campeonato mais disputado desde que foi introduzido os pontos corridos dos últimos tempos. A gente chegar faltando 2, 3 rodadas com 4 times em condições de ser campeão. É, né? Isso é mérito ou é demérito? Tá. É. Só que é o seguinte, aí eu venho o advogado do diabo. Eu penso sempre no futebol brasileiro em termos gerais. Eu penso sempre no futebol brasileiro focado na seleção brasileira. Eu penso sempre na presença do Brasil, na força da seleção brasileira, no prestígio que ela tem, no que ela merece ter, no que ela construiu, no que foi feito por grandes jogadores e grandes estrelas. Na maior parte do tempo, numa época em que os jogadores estavam todos por aqui. Hoje, com a realidade mundial, os jogadores estão lá fora. Mas saem daqui, saem muito cedo. E aí a gente tem o seguinte, nós temos um campeonato único no mundo em competitividade. Mas eu pergunto para os dois maestros, vocês estão satisfeitos com a qualidade do Campeonato Brasileiro? Eu não estou. Também não. Os clássicos esse fim de semana foram umas porcaria. Não, os jogos esse fim de semana foi duro. Foram umas porcaria, que é um número que me impressionou demais hoje, que eu estava vendo o Marcelo Barreto mostrar no Redação. O Garamboni, você fez aquilo que eu pedi, Garamboni? Dos gols? Acho que sim, esqueceu. Não vou responder meu ouvido. Acho que sim. Acho que sim, esqueceu. A média de gols é baixíssima. Porque não, é o seguinte. Gols, por exemplo, que é um drama. Nós estamos em Copa do Mundo, somando as Copas de 14 e de 18, foram 7 jogos em 14 e 5 jogos em 18, são 12 jogos. Tivemos 1 gol de centroavante nesses 12 jogos, que foi um gol do Fred na Copa daqui de 2014. 1 gol de centroavante. Mais nenhum. 1 gol em 14, em 7 jogos, e nenhum gol do centroavante, porque o Firmino, quando entrou fazendo uma outra função. Não era o centroavante. Há quanto tempo um atacante do Flamengo não faz um gol? Alguns jogos já. 5 ou 6 rodadas. 5 ou 6 rodadas. No São Paulo, quem faz gol é o Nenê ou é o Diego Souza? O Diego Souza, que também não é centroavante. Então, não são nem atacantes aqueles de decisão. O que eu pedi, eu estou dando tempo para o Garamboni para ele me dar uma resposta, sabe? O diretor do programa. Acho que ele foi embora, Galvão. Porque o que eu queria dizer é o seguinte... Porque desde 2003... Não. Ele me disse desde 2013, não é isso. Desde que foi estipulado o Campeonato Brasileiro por... Pontos corridos. Quantas vezes, em quantas rodadas tivemos menos de 20 gols? Você ter menos de 20 gols, você leva para 2 gols por jogo, porque são 9 jogos. Isso. Então é assim, você vai lá, 2003, 2005, 2007, 3 rodadas, 4 rodadas, esses números estavam todos hoje no Redação. 2 rodadas, 1 rodada, alguns campeonatos, nenhuma rodada com menos de 20 gols. Sabe que rodada foi essa agora com menos de 20 gols? Porque seriam necessários 4 gols nesse jogo da Chapecoense com o Inter para se chegar a 20. Então a 3 fechou 19. 14 das 25 rodadas tem menos de 20 gols marcados por rodada. Isso não é futebol brasileiro, gente. Mas isso é reflexo, sabe? Não, isso é reflexo também, né? De tudo. Há quanto tempo que você não faz um centroavante depois que aquela geração que Adriano parou? Acabou, foi 2009. Quando ele, mesmo acima do peso, fez uma grande diferença e o Flamengo foi campeão. Já se vão... 9 anos. Quer dizer... Mas eu não falo só em centroavante, não. Eu falo no geral. Você tinha os campeonatos, nenhuma rodada com menos de 20 gols. Ou 1 rodada com menos de 20 gols. Ou 2 rodadas. Os últimos anos, se nós formos buscar agora, 2015, 16, 17 e 18, aí 7 rodadas, 8 rodadas, 9 rodadas, e agora chegou a 14 rodadas. E não é apenas a ausência de gols, né? Não é o centroavante, não. É falta de gol. Não é só a ausência de gols, é a qualidade do jogo. Você vê times que têm uma dificuldade para trocar 3 passes. O jogo Corinthians e Flamengo, pro Corinthians, foi um jogo horroroso.
Primeiro que o campo, pelo amor de Deus, ver o Maracanã daquele jeito. Então, tem uma série de fatores. É uma tragédia. Não, mas aí disseram assim, Vasco e Flamengo vão jogar não vão jogar no Maracanã, vão para Brasília, vão para o Mané Garrincha. E o gramado estava uma porcaria também. E ainda tem que Isso prejudica o jogo, isso prejudica o espetáculo. Galvão, acrescentando esse baixo nível técnico que o Bodão está dizendo, e esse emparelhamento, essa dificuldade de dizer quem vai liderar, porque todos os jogos são decisivos, eu quero dizer que eu nunca vi um campeonato com tanto de respeito à autoridade ao árbitro como esse. Esse é um outro em problema. Todos os jogos está tendo confusão, empurra, briga para lá, briga para cá, jogador sendo expulso. O jogo do São Paulo e Santos, que não teve gol, teve 11 cartões amarelos. E não teve jogo. Não teve jogo. Isso é o fim do mundo. Esse respeito não é o árbitro, é o público, Exatamente. é o espetáculo. Mas o jogador não sabe nem o que está acontecendo no jogo, porque no jogo do Palmeiras, do Bahia com o Palmeiras, o jogador do Palmeiras pediu árbitro de vídeo no lateral. Exato. Para saber o lateral. E o outro, no jogo do Santos São Paulo, pediu um árbitro de vídeo por impedimento. E não tem nem árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro. Então, mano, o jogador fica fazendo quadradinho, tudo. pedindo um árbitro de vídeo. E sem falar que o Flamengo tem vários jogadores expulsos por causa, não de jogo violento, por causa de confusão, de briga, como ontem agora no Clássico. Então, vamos deixar claro o seguinte. Temos um campeonato único no mundo, em emoção e competitividade. Mas eu queria saber, então, do Júlio e do Muricy, mais especificamente, por que a qualidade do futebol é tão ruim? Tem umas coisas, eu estou já há algum tempo falando em relação aos treinadores, que dar bola para o adversário é legal. Isso não existe para mim, pô. Dar bola para o adversário é legal. Sabe? E isso eu disse que é moderno pra caramba. Como é que é? Dá bola. Não, dá bola para o adversário para jogar no contra-ataque. Eles têm essa mania agora de falar. Dá bola para o adversário. Dá bola para o adversário. Eles falam assim que é legal falar isso aí. Diz que é moderno pra caramba. Só tem um time no Brasil que não joga, não dá bola para o adversário, que é o Grêmio. Esse não dá bola para ninguém. Ao contrário, esse fica com a bola o tempo todo, que acho que essa é a graça do futebol. Então nós também temos um pouco de culpa também, os treinadores, também com essa relação. E nós também que comentamos futebol também. Porque a gente acha muito moderno isso aí, e não é moderno. Temos vários jovens dirigindo futebol, nada contra os jovens. Nada contra os jovens. Nada contra os velhos. Quando eu era jovem, eu brigava pelo meu espaço. Eu acho que todo mundo tem que brigar pelo seu espaço, tá certo, Edu? Mas temos muito técnico jovem. Tem alguma coisa a ver isso? Está faltando talvez experiência? Tem alguma coisa a ver? Qual é o caminho que a gente vai tentar achar o porquê de um campeonato tão emocionante, tão disputado, em cima e embaixo, único no mundo? Vamos repetir até a exaustão. Não existe nada parecido em nenhum. A gente vive elogiando os campeonatos europeus, nada parecido. Por que a qualidade está tão ruim? Eu acho que a qualidade do futebol brasileiro está ruim. Só para terminar, Júnior, só rapidinho para terminar. Eu acho que, por exemplo, para os técnicos, né, é muito mais fácil ele armar o sistema defensivo, né, do que ofensivo. Porque ofensivo parte do jogador. Aí vai a qualidade do jogador. Não importa que o técnico, uns atacam com 7, outro ataca com 6, por exemplo, a seleção ataca com 6, eu acho. Né? Quando vai um lateral, o outro vai por dentro. Tem outros times que jogam com 7 no ataque, só defende com 3. Perfeito, isso é coisa do treinador. Mas quando o time tem a posse de bola no ataque, é do jogador. O jogador que faz a diferença, a técnica faz a diferença. Perfeito. E os nossos melhores jogadores não estão aqui. Os caras da frente não estão aqui. Que é o cara que dribla, que faz contra um, que é o cabeceio, que é o que chuta. O técnico não tem. Ele não tem o que fazer com isso. O técnico pode fazer sem a bola. Agora, com a bola, é do jogador. E nossos principais jogadores estão fora do país. O nosso material humano está muito abaixo daquilo que o futebol brasileiro produziu durante muitos anos. Porque basta você chegar, um menino como Vinícius Júnior, Paulinho, todos esses, com 17, 18 anos, estão indo embora. Quer dizer, eles não desfrutaram nem do Campeonato Brasileiro. Então, Galvão, mas o Tite vai ter à disposição, a partir de agora, uma safra interessante. É que a maioria dessa safra está lá fora. Mas vai ser assim cada vez ele mais. Ele tem uma safra boa para renovar. Você vai pensar no Paquetá, que ainda está aqui, mas vai citar esses jogadores que ele citou, e mais alguns, Malcom, etc. Ele tem uma meninada aí de 22 anos para baixo, razoável. Mas nós estamos falando do futebol brasileiro, né? Então, é porque tá fora. Exato, não. Tá ruim, pô. O Campeonato Brasileiro. Então, não. A safra está jogando aqui. Não necessariamente a safra do futebol brasileiro. O que acontece é que vai muito cedo embora. Mas tem Paulinho, tem um outro detalhe da essência do futebol brasileiro. Esses caras vão ser educados, entre aspas, no futebol europeu. O drible 1 contra 1 não vai ter. Não vai ter. Agora, aí eu queria tocar nesse assunto. Tá com alergiazinha, né? Braba. Voltando aí, Galvão. Vou arrumar
Monte Alegre para você. Voltando aí, tem um outro detalhe. A maioria dos técnicos de atividade nos clubes brasileiros tem medo de perder o emprego. Tem uma instabilidade total. Então, o que acontece? É como o Muricy falou, ele arma o time para ele ficar fechadinho, porque todo mundo fica olhando o jogo pela ótica do resultado. Ah, tá empatando, não tá perdendo? Continua, mas tá jogando bem. Antigamente, nós tínhamos uma discussão no futebol brasileiro, que é uma discussão que na Europa está cada vez mais viva. Jogar bem. Jogar bem, entrar em campo e jogar bem. Esse fim de semana, o Manchester City ganhou, o Guardiola não ficou satisfeito com o desempenho da equipe, suspendeu a folga, disse amanhã todo mundo tem que treinar. E foi 3-0. E foi 3-0. Importante colocar. Nós não jogamos bem. No futebol brasileiro, o Muricy tem toda a razão. Você não vê nenhum técnico, quando termina um jogo, sendo entrevistado, no Troca de Passes, em qualquer outro programa do Sport TV, dizendo assim, cara, eu não gostei hoje, a gente não jogou bem. Não, o jogador só fala o quê? Não, porque tivemos uma pegada, porque a gente chegou junto, porque, poxa, fizemos uma batalha, nos comportamos muito bem. O técnico, não, nossa equipe foi lá, soube sofrer. Saber sofrer não é jogar futebol. Há um conceito completamente... Tem certos momentos em que é preciso saber sofrer. Sim, mas isso não pode ser norma. E virou norma. Como o Muricy falou, dá a bola para o adversário. Qual é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo, se vem lá, Parreira sempre citou isso, lá dos anos 50, eu tenho que estar com a bola, porque eu estando com a bola, eu vou jogar. Quando você tem alguém que defende a ideia de que você não tem que estar com a bola, você não está querendo jogar. Então você está se perdendo uma coisa muito importante no Brasil, o gosto pelo espetáculo, o gosto pela qualidade. Não se está tendo mais gosto pela qualidade. Tem-se um jogo ruim, com 750 faltas, com o dedo na cara do árbitro e todo mundo sai satisfeito, dizendo que aquilo foi um grande jogo. Não foi. E há um inconformismo que não tem saída, porque os melhores estão indo embora. Realmente, sem grandes jogadores, sem bons atacantes, não se consegue fazer muita coisa. Os técnicos fazem o impossível. Mas não pode se conformar com isso. Tem que tentar. Tem que lançar jogador, tem que lançar base. Desculpa, Bodão, mas acho que tem uma colocação importante. Eu acho que nós continuamos ser o melhor provedor de atleta disparado no cenário mundial. Né? Acho que é menos atletas que tinha na época de vocês, assim, a quantidade de grandes atletas são menores, mas existe ainda um grande número de grandes atletas que estão vindo. O problema que eu vejo, que não é nenhuma novidade, é que os atletas com 16, 17, 18 anos já estão indo embora. Hoje você vê o Santos, o menino Rodrigo, já está vendido para o Real Madrid. Vinícius Júnior não teve tempo para Paquetá, já estão falando que está tendo proposta. O Pedro, menino do Fluminense, estava tendo um destaque, teve proposta, já estava com um problema no Paulinho joelho. do Vasco. Paulinho já foi. Paulinho já foi. Se você fazer o levantamento da Sub-20, hoje, 80% da Sub-20 está fora do Brasil, nossa convocação. Você jogou... Quando você saiu daqui, você foi jogar onde? Arsenal. No Arsenal. Seu técnico era Arsène Wenger. Arsène Wenger. Eu tive um jantar muito interessante com o Arsène Wenger na Copa do Mundo. Ficamos na mesa maior, mas ficamos conversando de frente a frente o tempo inteiro. Eu já tinha admiração por ele e fiquei com uma admiração ainda muito maior. Um gentleman, mas a capacidade que ele tem de ver futebol, de analisar o futebol, etc, etc. E dentre os vários assuntos, eu perguntei para ele, ô Wenger, por que a seleção brasileira ela teve uma queda de rendimento e de aproveitamento de 2002 para cá? Porque, se nós pensarmos, nem na época lá de trás, a hora de tricampeonato, o Brasil não chegou a 3 finais seguidas como chegou em 94, 98 e 2002. Então foi uma fase espetacular do futebol brasileiro, onde nós tínhamos grandes estrelas, um grande time, né? Nós sempre tivemos ali ótimos técnicos vencedores, como temos agora, que é o caso do Tite. Mas por que a gente não consegue ganhar um jogo de um time europeu, um jogo que seja decisivo? Isso é uma coisa que me assusta muito. Desde 2002, quando ganhamos da Alemanha, então lá se vão 16 anos e 5 jogos com 5 derrotas. Que foi contra a Holanda, contra a França em 2006, contra a Holanda em 2010, contra a Alemanha em 2014, contra a Holanda em 2014 e contra a Bélgica agora. 5 vezes que a seleção brasileira chegou para um jogo decisivo em Copa do Mundo e perdeu as 5. Nunca aconteceu isso na história do futebol brasileiro. Então, a análise que ele fazia partia por aí. Ele diz assim, me dá a impressão
Porque eu falei que você já teve grandes jogadores brasileiros trabalhando com você no Arsenal. Ele falou, jogadores importantíssimos para mim. Ele dizia assim, eu vejo hoje como um absurdo os jogadores saírem do Brasil com 16, 17 anos. E aí vai cada um para um lugar. Então um vai para a Itália, o outro vai para a Inglaterra, o outro vai para a França, o outro vai para a Alemanha, o outro vai para a Ucrânia, o outro vai... Eles vão, então, se formar como homens e como jogadores. Não é só se formar como jogador, não. Não é só isso que o Júnior falou, esse negócio o drible de um contra um. Eles se formam como pessoas, como homens, como seres humanos, dentro da cultura daquele país que eles estão. E se formam como jogadores dentro da cultura daquele país que eles estão. Quando você os junta na seleção brasileira, você tem um monte de estrangeiro no mesmo time. Tá certo ele, não? Tá certo, tá certo. E eu nunca tinha pensado nisso. É um cara que eu admiro também muito, que me ajudou na minha carreira, sem dúvida alguma, Galvão. E o Tite vem fomentando muito o que o Júnior falou em todas as suas oportunidades que nós estamos juntos. Né? A partir do momento que os atletas estão em campo, a nossa linha de frente está em campo, ele quer ousadia, ele quer dar liberdade. Ele fala muito pro William, aquela jogada, William, você tem um contra um, vai para cima. Neymar, eu quero você no 1 contra 1, num espaço do campo, que você não perca isso. A gente não pode perder a essência do futebol brasileiro. Então ele está cada vez mais trazendo e cada vez fomentando os atletas a essas características que o Júnior citou. Cada vez mais. Jogue, seja feliz, fiquem com a bola, desfrute com a bola no nosso meio campo. E chegar ao ponto do campo, seja ousado, façam, tenham a liberdade, né? Porque o futebol brasileiro, qual o diferencial do futebol brasileiro? É o nosso talento nato que nós temos. Foi a resposta do Guardiola, né, Edu? Foi a resposta do Guardiola no passado aí, quando vocês estão jogando assim. Não, a gente está querendo jogar como vocês jogavam antes. Foi a resposta do Guardiola. Aí é que me preocupa essa análise do Arsène Wenger. Para quem não sabe, ficou 26 anos. 23. 23. 23 anos como técnico do Arsenal, ele saiu agora porque quis. Com 23 anos, mas não é só técnico, não. Técnico e... É um pensador do futebol, não, uma pessoa que pensa. General manager, o gerente geral de tudo. Quem manda sou eu. Ele mandava na contratação, na dispensa, no time, na cor do uniforme. Ele, tá certo? Ele mandava em tudo. Um homem com uma visão gigantesca de futebol. Já ouvi comentando, inclusive, em televisão, muitíssimo bem. E essa coisa dele me preocupou muito, o Júnior Muricy, Caio. Ele considera, então, quando o técnico sofre, quando ele junta a seleção, ele tem um monte de estrangeiro junto. E cadê a liga? Cadê o futebol brasileiro? Cadê o futebol brasileiro quando você jogava, Júnior, no seu tempo de seleção brasileira, quando o Caio jogou no tempo de seleção brasileira, quando o Muricy jogou no tempo de seleção brasileira, era um padrão de jogo. Quando o Edu jogou no tempo de seleção brasileira, era um padrão de jogo brasileiro. Como é que o técnico vai fazer hoje para arrumar esse padrão brasileiro de novo, se um menino de 16 anos que chega na Ucrânia não vai jogar nunca parecido com um menino de 16 anos que joga na Itália, que vai jogar menos parecido ainda com um menino de 16 anos que chega na Espanha. E ainda mais a formação cultural de cada um deles, que vai ser feita lá. Ele sai daqui sem essa formação. É dramático. Você tem que começar no trabalho de base aqui, né? A fomentar exatamente isso. Mas a base trabalha para vender. Mas a base não. A base está presa ao segurar o emprego. Claro. Antigamente, no nosso tempo, saudosista mesmo. O que é que acontecia? Mas é bom ser saudosista, que era bom demais. O time de sub-20, sub-18 juvenil, quando colocava, eu dou sempre o meu exemplo do Adílio, do Dequinha. Nosso time não ganhou nada. E o Júlio César e o Miguel. Mas nós jogamos no profissional. Hoje, eles preferem ganhar o título e não colocar nenhum jogador no profissional. Que o título vai valorizar para vender. Você está pensando no futebol brasileiro. Uma pergunta para ele. Você está pensando... Aqui a discussão é pensando no futebol brasileiro. Eu tô achando um jeito de juntar o Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro e a seleção brasileira. Mas eu pergunto para o Edu, que está na CBF. Vocês discutem o futebol brasileiro? O que a CBF faz? O que ela está pensando? O que ela está estudando? O que ela faz? Eu não vejo liderança de ninguém pensando no futebol brasileiro. Nem os clubes, muito menos a CBF. Faz nada, não pensa no futebol brasileiro, não toma nem discutir, não discute. É lamentável. Isso eu concordo com você, mas como você disse em pensar, e ter tempo para pensar, vou dar um tempo para ele pensar, nós voltamos já já.